Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do programa Sucesso a Brasileiro. Eu sou o Celso Sberner, apresentador do programa, tenho muito orgulho de ser brasileiro, tive o prazer de conhecer muita gente que faz a diferença durante a minha carreira. Estamos aqui no Sucesso a Brasileiro, nosso propósito é ajudar a gerar mais sucesso no nosso país. Como? A gente vai trazendo convidados de todas as áreas para falar de temas mandatórios, atuais. Eles vão nos ensinando, nos trazendo dicas, falando o que entende por sucesso. A gente vai aprendendo e vai sim gerando um ciclo virtuoso de sucesso aqui no nosso país. Queria agradecer a sua audiência, a gente tem uma repercussão muito bacana. Se você estiver no YouTube, já deixa o seu like, deixa o seu comentário. Estiver no Spotify, também deixe lá a sua avaliação. A gente está também nos canais de TV, na IPTV, nós estamos também no Canal Market, ali na Claro TV, na Vivo TV. Temos também agora o nosso site, www.sucessobrasileira.com.br. Lá você encontra todos os nossos convidados por ordem alfabética, cronológica, por temas. São mais de 30 temas ali de convidados, nesses nossos mais de 100 convidados já que vieram aqui participar do Sucesso a Brasileira. Eu tenho muita felicidade, muito orgulho quando a gente fala com profissionais, com executivos brasileiros que se tornaram executivos globais, que trabalham em outros países e que têm muito sucesso lá. É como levar o nosso sucesso brasileiro, a nossa forma, a nossa diversidade, os nossos grandes profissionais que fazem a diferença. E hoje vai ser assim, tenho certeza que você vai gostar do episódio. Estou duplamente feliz porque eu estou hoje com um grande amigo, a gente teve a oportunidade de trabalhar literalmente no século passado, sem muitas datas, né, Claudião? E ele tem uma carreira brilhante, a gente vai falar muito aqui sobre isso. Eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Cláudio Onodeira. Muito obrigado, Celso. Que bom que você está aqui, obrigado. Prazer é todo meu estar aqui. Que bom que você veio diretamente de Portugal. Eu não sabia mais onde você morava, Claudião, porque eu sei que é na Suíça e Portugal, você está sempre aqui, você está sempre viajando pelo mundo, então obrigado muito. Não deixa de ser um convidado internacional. Né? Com certeza, muito obrigado pela oportunidade, Sberner. Muito legal, estar aqui. Muito legal, Claudião. E nós vamos falar da sua carreira, né? Na sua carreira... Tecnologia, você sempre foi referência para muita gente em tecnologia, com certeza, né? E muita gente que está nos assistindo. E aqui, pessoal, como sempre, a gente vai ter como encontrar, né, o nosso convidado. Então, muito legal você acompanhar o LinkedIn do Cláudio Onodeira, tem muita coisa dessa carreira grande que ele tem lá. E nós vamos falar dessa carreira, nós vamos falar de tecnologia, nós vamos falar de um pouco da BAN, que é uma coisa em comum que a gente tem ali, que para quem não conhece vai conhecer a BAN, para quem conhece vai adorar escutar sobre esse tema. Mas vamos um pouquinho no que salta aos olhos, Cláudio. Você é um executivo, você é um brasileiro, um executivo global, que passou 20 anos na Suíça com muito sucesso. Como é ser um executivo na Suíça, Cláudio? Pois é uma coisa interessante, na verdade, Sberner. Quando a gente mudou para a Suíça em 2006, né? Pô. Então a gente ia fazer exatamente 20 anos agora em abril, né? Que ainda estamos no final de abril. E na verdade nós fomos para a Suíça para ficar 13 meses. Um programa de intercâmbio pela Singenta, né? Eu estava pela Singenta naquela época. Data para ir, data para voltar, então. 13 meses. Então eu saí em abril, é para voltar em maio do ano seguinte, por conta de, sei lá, impostos, alguma coisa assim. Algo deu errado ou algo deu certo, que foram 20 anos. Então, pois é. E aí, passou o período de intercâmbio, tem uma oportunidade era para tocar um projeto de CRM regional, então a gente foi ficou mais um ano, aí ficou mais um ano, e ficou mais um ano, e aí ficamos 19 anos. Caramba! E agora você tem eu que te conheço bem, né, Cláudio, você tem essas características, você é um brasileiro, né, com descendência japonesa e italiana. Sim. Né? Que tem uma mistura muito boa, diversidade boa assim, né? E você, agora, a Suíça tem aquele lado metódico mais do que todos nós aqui, né? Tudo muito mais organizado. Essa adaptação foi dura? Na verdade, não. Assim, a Suíça é um país maravilhoso. Assim, culturalmente, é como se fosse um cartão postal, como se você morasse num cartão postal, absolutamente, né? É um país pequeno, são
7 milhões de pessoas. 7 milhões de pessoas? 7 milhões de pessoas. 8 milhões acho que agora com os migrantes e tudo mais. Bom. Mas assim, é um país pequeno, com muitos recursos. E na verdade, assim, eles são muito estruturados e eles têm uma parte que é uma mistura de várias culturas, na verdade. Então, a Suíça, no norte da Suíça, a maior parte é alemã, cultura alemã. Na parte do oeste, mais para o sul, é francesa. E mais para o sul mesmo é italiana. Sim. E então tem italiano, francês, alemão. Isso. E tem um pedacinho ali perto de Davos, que são os romanes. Então são 20 mil pessoas que falam uma língua que é... não sei que língua. É meio latino, meio... E são 4 línguas oficiais. Então tudo na Suíça são feitas em 4 línguas. Então, em alemão, francês, italiano e romanes. Romanes também é uma das línguas... É uma língua oficial. Uma língua oficial. Pô, estou me sentindo ignorante, que eu não sabia que romanes então, é uma língua. É uma língua. Então, naquela região de Davos, onde a gente vê, né, os eventos e tudo mais, é a região onde tem essa comunidade. Você ouvindo o idioma, parece latim com francês, tem algumas palavras italiano no meio. É super específico. São romanes. 20 mil pessoas que falam na Suíça. Então é um país que tem uma diversidade interessante, mas é um país, assim, a grande maioria realmente é alemã. E eles têm uma quantidade de recursos financeiros muito grande. Então é um país super organizado, tem uma cultura de organização muito grande e tem uma cultura de previsibilidade. Ele gosta das coisas que são previsíveis e tudo mais. Mas sem ter essa rigidez extrema. Então é um dos países com maior índice de inovação mundial. Então você tem centros em Zurique, centros em St. Gallen, no leste da Suíça, que são referência em termos de tecnologia, inovação. Então tem um polo de inovação. Agora voltando para os idiomas, né? Não existe o idioma suíço. E nunca houve uma iniciativa no país, talvez por ser pequeno, de falar assim, vamos desenvolver, vamos misturar tudo isso e fazer um suíço. Na verdade, existe um idioma suíço no papel. A Suíça são 29 cantons que são como estados e cada canton é independente. Então, eles têm a sua própria constituição, suas leis, tem uma coisa nacional. Eles têm um presidente que é rotacional, então acho que 4 anos troca um presidente, tem um conselho. E cada canton tem sua legislação e tudo mais. E cada canton tem o seu dialeto. Então não existe um idioma alemão suíço, por exemplo, mas são 29 dialetos diferentes. Então não existe uma língua escrita, então se escreve em alemão, em geral, ou em italiano, ou em francês, mas na parte alemã se escreve em alemão da Alemanha, em High German. E não existe a linguagem escrita. Então as pessoas falam alemão suíço de ouvir. De ouvido. E a escrita é fonética. Então, existe uma escrita. É como se você escrevesse o som das palavras. Que bacana. Né? Então, você olha alguma coisa escrita em alemão suíço, é uma coisa muito estranha. Porque, na verdade, você tem que ler, é como se tivesse que ler em voz alta para saber o som do que está sendo escrito. Que legal. E são 29 diferentes. Então, você ouve de base, onde a gente morou muito tempo, é de um jeito, em Zurique de outro jeito, em Bern de outro jeito. Então, são dialetos diferentes, nenhum deles tem uma língua escrita oficial, então é interessante. E não é o alemão. Então, assim, passei 20 anos na Suíça tentando aprender alemão, só que você não consegue usar muito bem o alemão. Você tenta usar alemão com as pessoas, eles mudam para inglês, se for possível, porque eles não se sentem confortáveis em falar alemão, porque eles não estão habituados, né? Eles escrevem, com certeza, leem alemão, mas eles se sentem menos confortáveis com o alemão. Para morar na Suíça. Mas para morar na Suíça você tem que ser poliglota. Ou você se torna um poliglota naturalmente? Então, na verdade, assim, idealmente todo mundo na Suíça fala alemão. Deveria falar alemão. É uma língua que é a maior, pelo menos dos Alpes para cima, é a língua que normalmente você tem como referência. Sim. Né? Mesmo na parte francesa ou na parte italiana, as pessoas falam alemão. Alemão também. O cara até pode falar um francês, mas o alemão, você chega lá, tem que falar alemão. Na parte francesa, eles
obviamente querem falar francês, na parte italiana também, mas eles todos falam alemão com diferentes níveis de fluência. Mas assim, do centro para o norte é a língua prevalente, então tudo você consegue fazer em alemão sem problemas. Que bacana. E a Suíça ainda sempre teve essa aura, não, né, de ser o lugar mais seguro da Europa, o lugar onde, na verdade, as reservas financeiras dos bilionários europeus estavam sempre na Suíça. Então, é um país que não se envolve em problemas, não se envolve em guerras, não se envolve... parece que tudo funciona. Ainda é assim? Acho que sim. Eles têm uma política de neutralidade muito grande, né? Eles ficam exatamente no centro da Europa, então uma boa parte do trânsito leste-oeste, norte-sul passa de alguma forma pela Suíça ou perto da Suíça. E, na verdade, eles tiveram uma abordagem muito interessante, mais ou menos o que você falou. Eles centralizaram, desde muito tempo atrás, recursos. Então, eles tinham mecanismos onde você podia ter recursos na Suíça sem ser identificado. Hoje em dia, acho que você não tem mais essa possibilidade, mas você tem. A gente ouve, né, nos filmes e tudo mais. Tem uma conta numerada na Suíça. Então, não identificada, não né? identificada. É o número, tem alguma coisa naquela conta. Então, isso ajudou a ter esse ponto no centro da Europa, onde, na verdade, todo mundo tem recurso. Então, ninguém ataca, né? Nada. Se você vai fazer alguma coisa muito complicada lá, você também perde seu recurso, né? Então, assim, a Suíça tem relógio, chocolate, mas o negócio da Suíça é dinheiro. É dinheiro. Né? Então, e eles mantêm essa política de neutralidade. Hoje em dia, eu acho que é menos visível, porque alguns países como os Estados Unidos, por exemplo, por conta de impostos, etc., eles não permitem que cidadãos americanos, por exemplo, tenham contas na Suíça. Então tem como se fosse eles prestam muito mais atenção nesse tipo de coisa. Então alguns bancos já estão mudando essas políticas. Mas em Basel, por exemplo, a gente morou muito tempo em Basel, então tinha assim prédios que eram bancos sem fachada. Um prédio sem janela, uma porta. Sabe Código da Vinci, o filme? Então, muito parecido com aquilo. Se você parava em frente ao prédio, você fala assim, mas eu não sei o que é esse. Aí tinha uma plaquinha pequenininha, Banco Internacional de Recursos de Basel, alguma coisa assim. Você fala assim, uma porta grande... E mais nada. Então, assim, acho que existia isso, mas acho que hoje em dia é menos, né? Porque tem tem uma certa aura, né? Tem essa aura de que nada pode se fazer na Suíça. Que é legal, né? Eu acho que tem, assim, na época das guerras, teve um controle de fronteira um pouco maior, né? Mas, assim, você tinha pessoas que passavam das fronteiras, saindo da Alemanha, porque tem, por exemplo, a Suíça tem uma fronteira grande com a Alemanha, com a França e com a Itália, e em alguns lugares não tem controle nenhum de fronteira. Então você está assim no campo, tem as vaquinhas, aí tem uma placa assim, a partir daqui você tem que ter seu passaporte que você está na Alemanha. Sim. E aí você tem uma casa desse lado que a placa é suíça, e do outro lado da rua a placa é alemã. Entendi. E não tem nada. Suíça, uma fronteira amistosa. Uma ali, fronteira que não tem. Então, tem na controle. época da guerra tinha uma cerquinha, tá? Mas era uma cerquinha, sem muito... Então, hoje em dia tem bem menos controle. Hoje em dia, também por conta de imigração, etc., estão apertando um pouco mais, etc. Mas... E é na Suíça, não sei se minha pergunta vai ser errada agora, que tem muitos túneis. Lá que tem muitos túneis de proteção, muitos túneis que falam que se tiver uma guerra também, esses túneis vão proteger, ou os trens passam pelos túneis, não é algo assim? São duas coisas. Assim, tem muitos túneis, com certeza. É um país que tem montanhas para todo lado. Então, você tem túneis, tipo o túnel que passa por baixo dos Alpes, você anda 20 minutos dentro do túnel. De carro ou de trem, então são túneis gigantescos, túneis são votados. Eu vi uma vez, um documentário muito bacana, que isso era estratégico também, porque esses túneis conseguiam fazer com que todo mundo pudesse transitar e fosse mais seguro para você transportar também valores, eventualmente. Então, um país muito bem montado para isso lá. A infraestrutura da Suíça é uma coisa absurda, é impressionante. Então,
Em Basel, por exemplo, nós moramos 10 anos em Basel. Basel fica no norte da Suíça, na tríplice fronteira entre a Suíça, a Alemanha e França. Então tem um lugar em Basel que tem um totem. Então assim, aqui é a França, aqui é a Alemanha, aqui é a Suíça. Então você para, a gente tem até foto do totem. Agora estou na Alemanha, agora estou na França. Mas eu acho que o que acontece, toda a infraestrutura, cada cantão tem os seus impostos e tudo mais, mas eles têm um cuidado muito grande. Então, assim, você vê as pontes, eu sempre presto atenção, eu falo para eles, olha, você vê os parafusos dessas pontes, são em aço inox, e eles trocam a cada ano, sim, ano não, eles vão lá e trocam todos os parafusos. Sim. Parece bobagem, mas assim, toda a infraestrutura é tratada nesse nível, né? Então, eles têm muito dinheiro, coletam muitos impostos e devolvem isso para a população. Sim. Então, nossas contas de eletricidade no final do ano, em base, eles devolviam 100, 150 francos no final do ano, porque nós pagamos mais do que eles precisavam. Então, eles pegavam o saldo final da companhia de eletricidade, dividiam pelos moradores e devolviam isso. Então, chegava uma cartinha, você podia, por favor, indicar a conta bancária, onde você quer que a gente deposita esse saldo que gerou para você. Não consigo nem raciocinar sobre isso, nós brasileiros aqui, né, o Cláudio, porque, deixa eu entender, então usou eletricidade, foi pagando a conta todo mês, bacana, apurou-se no final do ano que você pagou mais do que precisava para gerar energia, devolve para o cidadão. Como boa parte da Europa, é tudo feito para o bem-estar do cidadão, né, Cláudio? Quando a gente vai para a Europa, talvez esse é o maior sentimento que existe. Só uma outra coisa engraçada, talvez a maioria das pessoas que está nos escutando aqui não vai saber disso, mas há muitos anos atrás tentou-se falar que o Uruguai seria a Suíça brasileira. Quando o Uruguai, por ser um país pequeno, que tem a fronteira ali com o Brasil, Argentina, Paraguai, que o Uruguai poderia ser, mas antigo mesmo, assim, de muitos anos atrás eu lembro de ler sobre isso, que o Uruguai, vamos fazer com que o Uruguai seja a Suíça da América do Sul. Então todo mundo põe os seus recursos lá, protege, mas não funcionou. Foi uma tentativa de olhar e falar assim, cara, é tão legal esse modelo Suíça que ajuda o continente como um todo, por que não faziam na América do Sul e o Uruguai teria essas características assim, né? Mas... A Suíça tem um contexto regional, local e histórico que favorece essa possibilidade de você ter isso na Suíça. Eu acho difícil de você conseguir ter um modelo suíço em um outro lugar, não vai ter, né? Num outro contexto. Né? Então, difícil. E o brasileiro na Suíça, ele é bem recebido? Como é que foi a sua chegada há 20 anos atrás lá para trabalhar? É aquela história meio que o forasteiro, o imigrante, o invasor, como é que é? Eu acho que a gente não sentiu assim, nenhum tipo de preconceito por ser brasileiro e tudo mais. A gente tem a diferença cultural, principalmente na parte alemã, a gente ouve falar, né, que eles são mais frios e tudo mais, mas eu acho que assim, eles tomam mais cuidado. Né? A gente encontra pessoas no supermercado, não conhece, vai lá em casa, toma um café, nunca falou com a pessoa. Na Suíça, e acho que na Alemanha é muito parecido, em outros países também, eles são mais recatados, né? Vamos ver, né? Então a gente demorou um tempo até que você se enturme um pouco mais. A gente tem amigos na Suíça. Em Basel a gente tinha a nossa vizinha da frente, era uma senhora na época tinha 70 anos. Então no começo a gente chegava no apartamento, a gente ouvia a porta trancando e você via a luzinha do olho mágico acendendo, que ela abria para ver quem era, né? Então tem uma certa desconfiança, mas depois desse tempo é como se você fosse adotado. Então assim que você passa pelos testes, né, vamos dizer assim, então eles te incorporam no dia a dia. Então é muito interessante. Você vira parte da família. Que legal. Então eu acho que é um pouco de mito que eles são frios, etc. Mas depois que você ganha a confiança deles, que eu acho que é uma coisa necessária,
é muito interessante. A gente interage com as pessoas. O fato de não falar alemão é um limitante, então é importante falar um pouco de alemão. Sim. Mas assim, depois dessa parte inicial, acho que a gente se sente confortável. Que bacana. É muito bom ter a previsibilidade, né? É um país muito previsível, sabe o que vai acontecer, tem as regras. Então você tem que ser dessa forma, vai ser dessa forma. Não tem. E na verdade não é porque eles são bonzinhos, não, porque as legislações elas favorecem isso. Então, por exemplo, você não pode tirar o lixo. Você tem que você compra um saquinho específico de lixo, põe seu lixo no saquinho e põe para retirada. Se não tiver naquele saquinho, eles não recolhem. E se você colocar em outro saquinho, eles não recolherem por 2 dias, você toma uma multa. Então, assim, não é que eles são bonzinhos, não, porque tem uma lei que se você não segue a regra, você vai ter que pagar por isso. Tem regra, né? Tem regra para tudo. Tem regra para tudo. E as pessoas elas cumprem, né? Então essa que é a parte interessante. Previsibilidade, né? Exatamente. Agora, cá entre nós, né? Um país com 8 milhões de pessoas é muito mais fácil de gerenciar do que países com 100, 200 milhões de pessoas, né? Que aí é muito difícil fazer as regras funcionarem todas, né? Sim, a Suíça não é escalável. A Suíça, se virar 20 milhões de pessoas, eu não acho que eles conseguem manter essa estrutura que eles têm. Por isso que eles, na verdade, na Europa tem muito disso também das políticas serem mais restritivas em relação à imigração, exatamente porque acho que eles têm a sensação de que eles não conseguem escalar o país. Sim. Então já tem, acho que 20% da população é estrangeira. Sim. Então você não consegue fazer com que o modelo funcione se tiver 10, 20 milhões de pessoas. Então, por quê? Porque tem esse contexto, né? Tem toda essa história e essa forma com que eles chegaram lá. E eles não querem perder, obviamente. Né? Então está mais restrito para imigrantes hoje. É um pouco mais restrito, eles tentam controlar um pouco mais. Tem áreas populistas que têm a mesma coisa em vários países. Mas eu acho que a preocupação é uma preocupação, acho que é válida. Sim. No sentido de que é um modelo que não escala, eles sabem disso. E, obviamente, você não quer perder, né? Então, é difícil de você julgar, né? Assim, talvez, se eu fosse suíço e nessas mesmas condições, eu falei assim, né, acho que a gente deveria conseguir manter o nosso país da forma que o nosso país é. Claro. Mas, difícil, né? Não dá para entrar em discussões políticas. Não dá para saber o que vai acontecer, né? Não dá para saber o que vai acontecer. Mas agora, é um país maravilhoso. É um país maravilhoso. Que lindo. Além do chocolate ser maravilhoso. Chocolate, os relógios. Os relógios são bons, né? Além de te lá, não é? Além de te segue lá. Zurique tem uma fábrica bonita ali da tem várias fábricas. Chocolate realmente é uma coisa que difícil de bater. Os belgas falam que são melhores, mas ainda acho que o chocolate suíço é melhor. E o chocolate suíço espalhou, né, pelo mundo, né? Que você não vem tanto ao Brasil, mas sabe que nós temos muito chocolate Lindt no Brasil agora. Todos os que é loja, shopping, em todos os lugares tem Lindt. Interessante. Caiu nas graças caiu nas graças do brasileiro. Caro pra caramba, mas caiu nas graças do brasileiro. E você foi por uma empresa, né, Cláudio? Você foi assim, porque não dá para um brasileiro simplesmente, agora quero ir para a Suíça, vou pegar o avião, vou desembarcar lá e vou ver se tem trabalho, né? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Funciona se você tiver uma empresa internacional, global, que dá essa oportunidade para você mudar de país. E a Suíça tem uma política interna. Empresas podem contratar estrangeiros, só que elas têm que demonstrar que elas procuraram suíços antes para aquelas posições. Entendi. Então, mesmo quando eu fui contratado no final do meu período de intercâmbio, a empresa tem que declarar que foi feita uma busca, então eles abrem uma posição, fazem o headhunting e chegam à conclusão que eu era a melhor pessoa para aquela posição comparado com outras pessoas suíças. Então, tem políticas que favorecem, que desfavorecem você contratar estrangeiros diretamente, mas não impede que as empresas contratem estrangeiros, desde que... Então, o que acontece é que, na verdade, você acaba tendo posições mais especializadas, né, com pessoas de mais experiência, que são esses que normalmente são contratados. Né? Que bacana. Vamos falar, então, um pouco dessa sua
dessa sua carreira. Antes de falar de Portugal, né? Porque agora eu sei que você está em Portugal, uma nova fase. Sim. Voltando a falar português. Com certeza. Né? Voltando para mais perto de casa, né, Claudio? Mais perto de casa. Mais perto de casa, e como a gente conversou, estava tomando café ali, espero que você volte para casa. Eu sou daqueles que acham que os bons brasileiros deveriam estar no Brasil. Eu sei que não é tão simples, mas eu te falei que eu estou na torcida para vocês voltarem para o Brasil quanto antes. E depois a gente fala de Portugal daqui a pouquinho. Mas carreira, né, Claudio? Então tá bom, para estar numa empresa, para entrar numa dessa, para você superar executivos de outros países do mundo e os suíços, né? Você tem que estar numa posição de destaque. Você já estava na Amgen ou Amgen, como Amgen. Antes, você já foi para lá, não foi pela Singenta, não. Você foi para Amgen. Não, fui pela Singenta. Ah, foi pela Singenta. Fui pela Singenta. Eu entrei na Singenta em 2003. E em 2006 eu fui por um intercâmbio pela Singenta. Ah, pela Singenta. Isso, porque a Singenta é uma empresa muito grande. Sim. De agroquímicos. E o Brasil é um mercado muito importante, né? Sim. Singenta, acho que bem conhecida entre nós brasileiros sim, aqui, sim, né? sim. Sem dúvida, uma empresa agroquímica sementes, muito grande. Com certeza. Isso. E o que acontece? Isso em 2006 nós mudamos para lá. E em 2010, na verdade, a empresa começou a ser reestruturada e, na verdade, ela foi comprada por uma estatal chinesa, né, naquela época. E teve muita discussão, teve alguns protestos na Suíça, né, por conta de perda da identidade e tudo mais. E eu achei que é uma oportunidade interessante para procurar outras coisas e abrir um pouco os horizontes também, né? Sim. E daí que eu entrei na Amgen em 2015, né? Desculpa, 2010. Não, 2015. E então eu fiquei 10 anos na Singenta, na Suíça, e praticamente 10 anos na Amgen, na Suíça também, né? Na Singenta você era, claro, sempre tecnologia. Tecnologia, isso. Você já era o responsável por tecnologia lá. Isso ainda a ver com o Brasil, não? Não, na minha época de Amgen, de Singenta, na verdade eu tive menos interações com o Brasil, por incrível que pareça, porque eu estava na região Europa. Então já cuidava de região Europa. Eu era região Europa, então eu era responsável pela região Europa para toda a parte de nós chamamos de IT comercial, né? De CRM, sites web, marketing, etc. Toda a parte de tecnologia que suportava a parte comercial. Então eu tinha muito pouco contato com a América Latina, na verdade, que era uma outra região e tinha uma outra estrutura que tomava conta da América Latina. Sim. Então, na verdade, eu basicamente era responsável pela Europa. Sim. E é interessante, depois que eu comecei com a Amgen, então, na verdade, na minha região dentro da Amgen é Canadá, América Latina, Europa, África e Oriente Médio. Então é tudo que não seja Estados Unidos e que não seja Ásia, né? Japão, China e Austrália. Sim. É uma região muito grande. Então, assim, eu tive na Singenta bem menos contato com a América Latina e agora eu sou responsável pela América Latina também, né? Também. Na Amgen. Na Amgen, né? Agora na Singenta. E aqui, pessoal, o Cláudio fala com muita tranquilidade. Mas para ser um executivo de tecnologia responsável pela Europa, de uma empresa como a Singenta, né? Não é tão simples assim, com essa tranquilidade que você está falando, né, Cláudio? Você acha que o ser brasileiro, apesar de você ser um japonês, italiano, brasileiro que mora na Suíça e trabalha em uma empresa global, mas esse lado seu brasileiro, você acha isso que te ajudou quando você foi para lá e para ser executivo e começou a assumir essas funções da Europa? Eu acho que a gente é bem interessante. Eu acho que a gente tem uma flexibilidade como brasileiro que eu acho que é quase como que única, né? A gente tem uma habilidade de se adaptar a situações e de tratar dificuldades de uma forma como se fosse natural, né? Acho que a gente vem de uma infraestrutura no Brasil onde as coisas são mais difíceis normalmente, né?
Então, para que você consiga as coisas, você tem que se esforçar, você tem que né, remover barreiras. Não vai dar certo algumas vezes, tem que buscar outras alternativas. Então, acho que essa característica que nós, em geral, temos no Brasil, acho que é super valorizada. Por isso que a gente vê na Europa muitos brasileiros bem-sucedidos nesse sentido. Porque são pessoas que têm uma flexibilidade de lidar com situações difíceis e sair do outro lado. Né? Então, acho que essa é uma coisa que eu valorizo muito. Né? Em Portugal, hoje em dia, a gente tem muitos brasileiros e a gente percebe que tem essa característica, né? Pessoas muito jovens que vão atrás das coisas e resolvem, e vira para cá, empurra por lá e acaba resolvendo. Então, acho que essa característica brasileira é muito interessante e a gente realmente tem que cultivar e tem que manter essa abordagem que a gente tem de atacar os problemas e ainda conseguir sorrir. Né? Sim. A gente ainda consegue fazer algumas piadas e tudo mais, mesmo quando a situação está difícil. Né? Muito bacana. Em geral, aqui no Sucesso Brasileiro, como eu te falei, a gente traz executivos brasileiros aí também ao redor do mundo, né? E muitos dão uma resposta muito parecida com a sua, assim. Fala assim, no Brasil, por ser mais difícil, essa certa escassez, esses certos problemas que existem, quer molda a todos nós que trabalhamos aqui a se virar e saber que o seu dia vai ser um pouco mais difícil, né? Com certeza. E a gente tem que viver com bom humor. E com isso e quando a gente junta isso com muita competência, né, os nossos colegas do mundo inteiro percebem, pô, esse cara aqui, ele é bom, que ele consegue ser competente e não vai travar na primeira dificuldade. O jogo de cintura é importante. O jogo de cintura é muito bacana. Sim. E você ali de Syngenta, você mudou de empresa na Suíça mesmo. Era um suíço mudando de emprego, né? Então, na verdade, assim, é a mesma dificuldade de contratação, etc, etc. Por algum motivo, o nosso visto de trabalho não foi vinculado à Syngenta na época. Não sei porquê, na verdade. Então, eu tinha um visto de trabalho independente. Então, poderia mudar como se eu realmente fosse suíço, de uma forma. Pô, né? Que legal. Então, assim, a gente mudou, eu mudei para outra empresa, para a Amgen naquela época, e você foi sem problemas. E, na verdade, não teve que passar pelo processo de resubmissão do meu permissão de trabalho e tudo mais. Que legal. Então, foi mais tranquilo. E também acho que a Amgen, para mim, foi uma mudança bastante interessante do ponto de vista de cultura, né? Sim. A gente tem uma cultura muito forte em relação aos pacientes que a gente serve, né? Então, acho que mudou um pouco também o engajamento que eu tenho com a empresa e com os princípios que a empresa tem. Então, isso faz com que você... Não sei, é diferente. Não sei como explicar. Sim, né? Muito bacana. E Amgen, e aqui, pessoal, a gente estava até brincando antes, tomando um café, que Amgen é a pronúncia correta. Aqui no Brasil, falei, Cláudio, aqui a gente vai falar Amgen, que é A-M-G-E-N, né? Amgen. Mas eu vou falar um pouco, vou abrasileirar para Amgen ou Amgen. Mas para quem não conhece, vale a pena olhar, é uma das maiores biofarmas do mundo. Né? Uma empresa que fatura praticamente 40 bilhões de dólares ano, né? Então, uma empresa monstruosa, talvez não tão conhecida, mas até você estava explicando que é bom não ser muito conhecida por algumas questões, né, Cláudio? Não, com certeza. Quando eu entrei, acho que eu também não conhecia a empresa profundamente, porque eu fiz minhas pesquisas e tudo mais, mas eu comentei, eu nunca tinha ouvido falar da empresa, né? E a empresa tem é uma empresa jovem, de 46 anos, eu acho, deve fazer esse ano. E nós tratamos doenças complexas, né? Sim. Muitas na área de câncer, de inflamação, etc. Então, normalmente, se você não conhece a empresa, é porque você não conhece pessoas que estão passando por doenças complicadas. Então, é sempre uma coisa positiva nesse sentido. Claro. Mas nós tratamos doenças complexas e fazer com que, às vezes, você está aumentando a vida das pessoas por 6 meses. Então, elas têm como passar o Natal com a família. Sim. Né? São coisas subjetivas, né, de um certo ponto, mas que faz com que a gente, todo dia,
nós temos um propósito, né, de trabalho. Muito bacana. Eu estava olhando ontem à noite, dando uma olhadinha no site, olhando, né? É isso, doenças oncológicas, doenças renais, sempre doenças complexas que estão no mundo inteiro e Com graças certeza. a empresas como a Amgen que a gente consegue ter essa sobrevida. E aí você ficou lá na Suíça por um tempo trabalhando Sim. na Amgen, já que são quantos anos de Amgen? São 10 anos. São 10 anos. Acabei de fazer 10 anos em 1º de novembro, na verdade. O dia que eu mudei para Portugal, eu fiz 10 anos na Amgen. E aí você ficou na Suíça trabalhando. E aí, ótimo, bacana, CIO, diretor de tecnologia regional, cuidando da região, certo? Não só da Suíça, mas da região como um todo. Legal, orgulho dos amigos de tecnologia. Obrigado. E aí agora, Portugal. Portugal. Estar em Portugal, que aí você não é só o CIO regional, acumula também como o General Manager de Portugal. Por que dessa mudança para a terra dos nossos patrícios? Muito boa pergunta. Na verdade, assim, nós temos presença em vários países no mundo. Em Portugal a gente tem uma presença comercial, né, a parte comercial da empresa, mas há uns 6, 7 anos atrás, nós decidimos criar um centro de competência, né, na Europa. Então, se começou um projeto para definir qual é o centro de competência, como vai ser e tudo mais. E tinha 2 pessoas que estavam fazendo o desenho, né, do projeto, e eu estava no restaurante, falei, vocês estão fazendo, o que estão fazendo? Nós estamos desenhando um negócio aqui para fazer o centro de competência na Europa. Posso me juntar a vocês? Foi exatamente assim. Então, assim, é tipo desenho em guardanapo de restaurante. Você gosta disso? Isso, restaurante, então você... E falei, não, e desde então eu participei do projeto original, participei do desenho e tudo mais, e quando a gente implementou o site em 2021, a equipe de tecnologia foi uma das primeiras que eu montei em Portugal, né? E desde então a equipe vem crescendo, o site vem crescendo, e como eu participei do processo desde o começo, quando a posição de General Manager ficou disponível, os responsáveis pela área de inovação da Amgen me procuraram e falaram assim, olha, você não quer, tem uma oportunidade, você já conhece, todo mundo te conhece, você conhece todo mundo, e nós gostaríamos que você, né, liderasse o site e também acumulasse a área de tecnologia. Aí, né, você fica assim, sim. Por que não? Não basta só vir aqui escrever no guardanapo tudo que você acha. Não, tem que depois fazer funcionar. Já que você escreveu um monte de coisa... Tem que fazer funcionar depois. Vem fazer funcionar, que legal. Funcionar. Na verdade, assim, o site já tinha sido criado, claro, bastante bem sucedido. Então, eu estou sucedendo, né, a liderança, mas a gente passa por uma fase agora que a gente está realmente desenvolvendo e tentando olhar para a inovação. Sim. Né? Tentando olhar para não só produtividade, mas também como eu trago inovação para dentro da Amgen. Sim. Né? E tendo Portugal como um dos centros de inovação para nós na Amgen. Que bacana. Então, o centro de serviços vai ser em Lisboa. Em Portugal, em Lisboa. Para atender a Europa como um todo. Ou para atender algumas áreas. A gente atende a região como um todo, né? Canadá, América Latina, Europa, África e Oriente Médio. Então é toda a região. Toda a região. E a gente também tem funções globais que não só atendem a Europa, mas que também, por exemplo, a gente tem um site na Índia, a gente tem sites nos Estados Unidos. Então nós estamos no meio do time zone. Então a gente todos os processos que são follow the sun, que seguem o tempo, né? O sol. E aí a gente tem como ter pessoas em Portugal que dão continuidade ao serviço que a gente precisa dar continuidade. Sim. E aí a gente entra numa nova fase em relação a IA, inteligência artificial, como utilizar, em que áreas utilizar, ajudar as pessoas a passar pelo processo de mudança, né? De usar as tecnologias para ser mais produtivas, etc. Então é esse momento que a gente está agora dentro do Que bacana. Então a Amgen em Portugal não é tão pequena, é grande. Nós somos mais de 500 pessoas hoje em dia, né? Bacana. Então tem até uma fotinho sobre isso aqui, ó. Tem até uma fotinho que eu achei. Você achou a foto? Achei essa aqui, ó. Ave Maria. Eu não achei você aí. Eu tô aqui, ó. Você tá... tá aqui. Tá na posição a central do cara ali. Eu vi essa outra, eu tava procurando, falei, deixa eu achar, achei essa foto. Essa é Amgen Capability Center em Portugal. Essa é a minha equipe.
Que bacana. Maior orgulho dessa equipe. Ah, que bacana, que bacana. Não posso estar mais feliz. Que legal. E uma equipe muito portuguesa ou mesclada para atender, como atende muitas regiões de várias A gente deve ter umas 40 nacionalidades. É mesmo? A gente deve falar umas 20 línguas diferentes. Que demais. Então a gente tem essa diversidade que, assim, de culturas que faz com que é um mix bastante interessante. Que demais, Cláudio. Parabéns. Parabéns. Que legal saber que tem um time. Esse foi meu primeiro dia. Isso é? Quando eu fui apresentado pela organização. Que legal. Como gerente geral da organização. Como gerente geral, falou assim: vem aqui que nós vamos fazer uma fotinho com o time. Com o pessoalzinho lá. Que legal. E estar em Portugal, como que é essa mudança? Já não é a Suíça, né? Não é o Brasil, sim, mas é Portugal. Como é que está sendo? Então, a gente é uma familiaridade muito grande, né? Com Portugal. Culturalmente, o idioma é o mesmo idioma e tudo mais, com dialetos, com pronúncias e tudo mais. Mas a gente se sente bem em casa, né? Nesse sentido, né? Em termos de arquitetura, as pessoas são muito amistosas. A cultura é parecida, eu diria, né? Eu acho que a gente está no intermédio entre a Europa e o Brasil em termos de infraestrutura. Ainda é um país que a gente tem trabalho para ser feito em relação à infraestrutura e tudo mais. Obrigado. Mais uma você. Então, um dos motivos pelos quais a gente decidiu ter o site em Portugal é que, economicamente, é uma economia estável. Sim. O sistema educacional deles é muito forte. Então a educação é salto aos olhos. Forte. Nos últimos 10, 15 anos foi feito um investimento muito grande em termos de educação. As universidades de Portugal estão em linha com as melhores universidades do mundo. Tem parcerias com MIT, com Ivy League, etc. Sim. Então, assim, toda a formação de profissionais é muito forte. Então, assim, muitas dessas pessoas que você vê nessa foto são pessoas que têm 1, 2, 3, 4 anos de formado, que são PhDs e que são mestres e tudo mais. Então, tem uma infraestrutura muito grande. Tem algumas coisas que têm que ser trabalhadas, com certeza. E é diferente da Suíça, com certeza também. Não é exatamente como o Brasil. Mas quando a gente mudou para a Suíça, uma das coisas que a gente tentou prestar atenção tem sempre um lado positivo e tem sempre coisas que têm que ser melhoradas. Então, em vez de você focar naquilo que tem que ser melhorado, vamos focar no que é positivo. E desde a nossa época de Suíça, uma coisa que é muito clara nós começamos a valorizar coisas que nós temos no Brasil, que quando a gente está no Brasil a gente não percebe. O que, por exemplo? Eu acho que a cultura é uma coisa importante, né? Assim, a gente brinca da alegria do povo brasileiro, mas realmente tem é uma coisa positiva, né? O povo brasileiro é um povo positivo. Sim. Então, mesmo na dificuldade, né, a gente dá um jeito e tenta ter uma abordagem mais positiva das coisas. Eu acho que, com certeza, o clima, com certeza a comida, sente falta. Eu acho que a diversidade que a gente tem também no Brasil é muito grande em termos de cultura, em termos desse mix que nós temos também. Que, né, a gente tem alemão, tem holandês, tem português, tem italiano, tem russo, tem polonês. Então, acho que japoneses. Então, isso faz com que a gente tenha esse mix poderoso, né? Sim. Então, é uma coisa que também a gente aprecia. Né? E você estando longe, então você sente essa... Né? A gente também tem coisas boas no Brasil. Sem dúvida. Que a gente só começa a apreciar quando você não está no Brasil. Sim. Tá? Então, acho que isso é uma coisa super importante para nós todos. Né? Muito, né? Existe também concordo, essa diversidade por natureza, né? Sim. Então, a gente tem isso, o haitiano, o angolano, o boliviano, o alemão, o japonês, Sim. o italiano, e o árabe, o israelense, todos juntos e misturados vivendo aqui, né? E isso é muito poderoso. Isso com bom humor, que não sei de onde vem o nosso bom humor, mas ele... Às vezes ele é natural. Ele é natural. A gente tem, então vamos aproveitar, vamos utilizar. Vamos aproveitar. Sim. Muito bacana. Então você da Suíça, Portugal já não é igual,
Espero que o próximo passo, de novo, como eu te falei, A gente, seja, quem sabe, né? seja o Brasil para você vir aqui e liderar um time como esse, ou maior que esse ainda, para fazer um centro para o mundo inteiro, né, Claudião? Muito legal. Vamos voltar um pouquinho agora mais no tempo aqui, né, Cláudio? E pessoal, que eu queria fazer um agradecimento, na verdade, né? Eu também trabalho há muito tempo em tecnologia e tive o prazer de trabalhar com o Cláudio na década de 90, começo da década de 90, se bobear, fim de 80, 90. E o Cláudio, para mim, sempre foi uma referência em tecnologia, porque já ali no começo dos anos 90, o Cláudio já era bom de tecnologia. Né? Já era. Eu nem lembro qual era a tecnologia da época, ninguém vai saber Miracle, o que era. Era Miracle. Miracle e coisas já de. A gente se divertia. Que não existem mais. Então, o Cláudio é um cara que sempre me ajudou muito com qualquer questão de tecnologia e me ajudou a entrar numa empresa que eu adoro ter trabalhado, que é a BAN, quando você foi um dos que lembrou lá para os nossos amigos Richard, Paulinho. Acho que tem um cara lá na PwC que ele entende um pouco desse negócio de finanças. Vamos lá trazer. Com certeza. Então, muitos anos depois, obrigado, porque aquilo ajudou a fazer a minha carreira, Claudião. Então para mim sempre foi essa referência tecnológica. Se eu tinha algum problema, qualquer que fosse, eu falei, o Cláudio deve entender nesse negócio, e já entendia, né? Então, muito legal. E aí a gente tem uma história bacana, porque a gente foi trabalhar numa empresa chamada BAN, né? BAN, que tem até tem o logo da BAN aqui também. Vamos ver se o Borel acha ali, tem um... BAN, faz tempo que você não vê esse logo, faz? Absolutamente. Trabalhamos nessa empresa aqui por muito tempo, e muita gente que assiste, com certeza vão assistir, trabalhou lá, que foi uma grande aventura trabalhar nessa empresa de software ali nos anos 90. O que era isso para você, Cláudio? Era muito divertido, na verdade, né? Então, a gente, você conversou com outras pessoas, com o Paulinho, com o Peano, com o Cato, a gente, na época da Pricewaterhouse ainda, né? E coisa de moleque, né? Não, a gente não gosta da forma com que a Pricewaterhouse lida com a aplicação. Como assim, né? Meia dúzia de moleque fala assim, não, a gente não concorda. Então a gente resolveu sair, né, da Price e representar a BAN na América Latina, no Brasil e na América Latina. Então originalmente nós éramos 5 e era muito divertido. A gente fazia de tudo na época. Eu me lembro na Verbo Divino, escutar Verbo Divino, acho que no 5º andar, né, se não me falha a memória. Verbo Divino 1661. 1661. Não tinha nada daquele andar, só tinha uma impressora, uma mesa de reunião, e aí eu lembro que o Paulinho fazia uma bola de meia e a gente jogava futebol naquele andar. Estava nesse jogo. Então a gente não tem como explicar. E na verdade assim, depois obviamente a gente cresceu, passou a representar a BAN na América Latina, mas acho que a gente nunca perdeu o fato de ser uma coisa divertida, ser uma coisa importante para nós. Eu acho que isso é a coisa que motiva, isso é a coisa que existia uma oportunidade, existia uma motivação, existia uma competência. Eu acho que essa foi a receita para o sucesso, né? Sim. Pessoas competentes em áreas específicas, onde as pessoas eram fortes. E eu acho que isso fez com que a combinação que a gente teve, você entrando, outras pessoas entrando, trouxe as fortalezas de cada um de nós. E essa combinação de fortaleza foi o que fez a BAN naquela época. Nós éramos competidor da SAP, com uma aplicação talvez inferior à SAP para grandes implementações, mas bastante competente para pequenas e médias implementações, e com uma equipe extremamente competente. Então, acho que essa foi uma coisa que foi muito divertido, e aí eu ainda me lembro como minha melhor experiência de trabalho que eu tive em termos de criação de uma empresa, de tratativa de pessoas, de clientes.
Muito bom. É uma Muito experiência, bacana. uma área que eu ainda tenho com bastante carinho, a época que eu trabalhei na BAN e com as pessoas com quem eu trabalhei na BAN desde aquela época. Né? Não, e eu tenho certeza, Cláudio, que para esse seu time da Amgen, tenho certeza que esse time grande você leva características suas de como lidar com pessoas desde aquela época. Com certeza. Isso moldou a todos nós, né? Com certeza. De poder, competência, com leveza, com bom humor. Claro que duro quando tem que ser, com claro. cobrança tem que ser, mas fazer isso de uma forma bacana. E aqui um abraço para os que vieram aqui, né? Quando eles falam Paulinho ou Paulo Dícimos, o Pedro Esforços, o Marcos Peano, o Ricardo Cato e outros tantos que já tiveram aqui, que são um sucesso brasileira também. Claro. E ali, para quem não sabe, aqui era uma empresa de software de RP. Se coloca no Google, estava vendo, fazia tempo que eu não procurava. Ainda encontra? No Google encontra lá o BAN, traz informações, fala assim, a empresa nos anos 90, segunda maior empresa de software RP do mundo, né? Claro. Acho que atrás só da SAP na época. E eram muita gente entre 20 e 30 anos, competente, com muitos anos na bagagem, e querendo fazer. Alguns vieram aqui, era uma startup da época. Era uma startup, com certeza. Era uma startup dos anos 90 que a gente teve o prazer de trabalhar lá e se divertir bastante. E entrando ali no que é bug do anos 2000, né? Não sei se você lembra que bug do anos... sim, claro. Que a gente tinha lá... para os que não sabem... Existiam em 1998, 99, assim, o mundo vai acabar no ano 2000. Né? E vai acabar porque também os sistemas não estão adaptados e nada vai funcionar. Então você tinha que comprar sistemas de tecnologia e tecnologias inovadoras na época que atendessem as empresas. Então, entre 98 e 2000 foi uma época que todo mundo comprava BAN, comprava SAP, comprava qualquer coisa para que não parasse os sistemas, né? Foi muito... Eu estava em stand-by no 31 de dezembro de 99, eu estava em stand-by, com certeza, pois caso eu tivesse algum problema. Todo mundo, eu devia ter algum cliente com certeza, falando assim, não, vai estar dando tudo certo. Tudo vai certo, e torcendo para o mundo não acabar no dia 1º de janeiro de 2000. Os caras me ligam, né? Deu pau aqui, você pode resolver esse treco aqui. Cláudio era o nosso líder de desenvolvimento para toda a América Latina, então nada não podia deixar de funcionar, né, Claudião? Muito legal. Certeza. Muito bacana. E falando um pouquinho de tecnologia, Cláudio, como é que você vê essa revolução de inteligência artificial atualmente? O que você acha que... Onde estamos e o que vai acontecer daqui para frente? Pois é. Cara, se eu soubesse, eu ia estar milionário. A pergunta do bilhão essa. Do bilhão. Todo mundo fala que inteligência artificial que vai ser uma mudança de paradigma maior que a gente já teve na história da humanidade, dentro de certos parâmetros eu acho que é verdade, né? Então é uma coisa super interessante porque é tecnologia pura, onde o menor aspecto é a tecnologia em si. Eu acho que o maior aspecto de inteligência artificial não é a tecnologia em si, são as pessoas. É o impacto que a tecnologia está causando e vai causar nas pessoas. Sim. E na forma com que as pessoas fazem coisas, trabalho ou não. Eu acho que essa é uma coisa tão fundamental, que é uma coisa que eu acho que é super interessante, né, que eu acho que é uma coisa que a gente vai, bem utilizada, é uma coisa que vai extrapolar a nossa capacidade, a capacidade da humanidade de produzir conteúdo, conhecimento e tudo mais, mas também é um desafio muito grande, porque é um desafio de mudança, gerenciamento de mudança. Sim. De todos nós. Né? E eu acho que essa é a parte mais crítica. Obviamente tem todo o aspecto de Skynet, né? Vai tomar o controle de tudo e vai matar todos nós e tudo mais. Tem aquele artigo interessante, AI 2027. É um artigo que foi feito por meia dúzia de pesquisadores. É um artigo de ficção com dados por trás. Sim. Né? Então é aquela coisa, é como se fosse um planejamento de budget, né? É uma história de ficção com dados por trás, que faz com que aquela ficção seja uma coisa que você vai falar assim, poxa,
Pode ser. Pode ser, né? Olhando assim, da forma com que está sendo descrito e com os dados que você coloca por trás, é uma coisa interessante. Acho que eu não vi esse artigo. O que ele fala? AI 2027. AI 2027. A gente põe aqui para todo mundo dar uma olhada. Ele conta um pouco a história. Assim, é meio ficção, com certeza. Ficção. Então, meia dúzia de pessoas se juntaram que têm algum conhecimento nessa área e que escreveram um artigo. Então, é um site que você navega pelo site, conta as histórias. Em 2026 aconteceu isso. Então, em 2027... Tem dois cenários, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então você clica nesse link, é o cenário mais leve, e nesse link é o cenário catastrófico. Sim. E você vai isso até, sei lá, 2300, alguma coisa assim. Ele evolui... Até o ponto em que as máquinas tomam conta, matam toda a humanidade, criam um monte de foguetes e vão para o universo explorar a galáxia. Aí fim de livro. Fim de livro de ficção mesmo. Acaba isso assim, né? Mas assim, de agora até 2027, 2028 talvez, tem algumas coisas que são interessantes. Mas acho que o ponto é essa mudança realmente de paradigma, que é a capacidade de produção que indivíduos teriam usando as tecnologias da melhor forma possível. Porque a tecnologia está evoluindo de uma forma exponencial, absurdamente exponencial. E a cada 3 meses, se você olhar para trás, você vê como evoluiu. Né? Então, esses dias eu estava fazendo um refinamento de um business case e eu cheguei num ponto, eu não consigo mais descrever e tudo mais. Eu entrei no ChatGPT, olha, você pode me escrever um prompt para eu usar em Codex para poder elaborar meu business case? Então, eu escrevi um prompt de quase 3 páginas que eu coloquei dentro de Codex e fiquei 3, 4 horas trabalhando em Codex, me ajudando a refinar, me ajudando a elaborar e tudo mais. Não terminei ainda, mas é um exemplo de coisas que extrapolam... Mas quanto tempo você levaria para fazer isso? Umas 3 semanas. E quanto tempo levou, Cláudio? Umas 3 semanas e eu não tenho o conhecimento suficiente para fazer o que tinha que ser feito ainda. Né? Sim. Então essa isso que é incrível, né? É o potencial de multiplicação que você tem. Sim. Obviamente você fala assim, não, mas então você podia apertar um botão, ele faz todo o seu trabalho, mas eu acho que não é esse o ponto. Cada pedaço do que você tem, cada parte do que você tem que fazer, se você conseguir usar a tecnologia para acelerar e multiplicar essa etapa, sim, e você junta essas etapas, faz com que o seu trabalho seja exponencialmente melhor, mais rápido, mais forte, né? Ciborgue, homem de 100 milhões de dólares. Eu acho que é essa grande mudança. Sim. Né? Acho que as pessoas ainda têm essa coisa, mas eu tentei usar IA e não resolveu meu problema. Tá, às vezes você não especificou qual é o problema. Claro. Não vai resolver todo o seu problema, mas se você usar as várias partes da tecnologia para te ajudar a resolver como um todo, você ainda continua como sendo o centro das decisões, vamos dizer assim. Sim. E você pode delegar aquilo que você acha que não é necessário você estar interferindo. Ótimo. Então, acho que essa mudança de paradigma é muito diferente de tudo que aconteceu no passado. Muito. Eu vira e mexe falo que é a maior revolução tecnológica da humanidade do século e talvez dos últimos 2 séculos, eu acho, assim, de ter revolução, porque realmente muda muito, né, Cláudio? Com certeza. Você acha que... 2 coisas. Você acha que as empresas já conseguem usufruir disso já na qualidade, no ponto já que já faz muita diferença, ou ainda você acha que ainda está muita gente patinando e todo mundo correndo atrás para ver qual a melhor forma? Eu acho que acho que são nichos diferentes, né? Então tem algumas áreas onde eu acho que a gente já usa a inteligência artificial há muitos anos, 10, 20 anos, na verdade, né? Então machine learning não são coisas novas. O que é novo é que as empresas que desenvolveram essas tecnologias agora transformaram numa coisa consumível. Então não é mais especificamente para quem tem PhD em Data Science. Então agora você, qualquer um pode usar a tecnologia absurdamente avançada. É como a gente brinca, né, que o nosso telefone tem 1000 vezes mais potência do que o computador que levou a Apollo para a Lua em 69. Sem dúvida. Então acho que essa é uma diferença significativa.
Em algumas áreas, acho que áreas onde a capacidade de processamento, então, por exemplo, na área de pesquisa de moléculas, por exemplo, né, de identificação de novas moléculas, ingredientes ativos, etc. Então, já existe uma mecânica de usar AI para desenhar moléculas, né? Então, tira esse pedaço aqui, porque esse pedaço tem uma chance de ser tóxico para um humano. Junta isso aqui porque faz com que eu tenha uma forma de manufaturar esse produto de uma forma diferente, sem tocar em nenhuma célula. Né? Sim, incrível. E as ferramentas ajudando você a fazer isso. E, obviamente, tem outras coisas, geração de conteúdo, essas coisas que são super simples, mas eu acho que o ponto que é importante é que tem algumas coisas que tem que ser nicho, que traz um valor agregado enorme individualmente, e tem coisas que são de fundação, onde quanto mais ampla for essa fundação, mais benefício vai trazer. Então, a educação, fazer com que as pessoas entendam a ferramenta e tudo mais. Quanto mais pessoas você conseguir educar, mais essas pessoas vão estar usando as tecnologias. Então, isso vai começar a aumentar o nível de produtividade e de qualidade do trabalho que essas pessoas têm. Quanto mais a base for mais larga for essa base, mais resultado você tem. Então, acho que essas duas áreas são áreas que, pelo que eu tenho lido e tudo mais, onde as empresas têm tentado investir mais. Sim. A dificuldade é que as tecnologias são como qualquer tecnologia. Você tem empresas que direcionam o desenvolvimento para em certas direções, que qual das tecnologias eu vou usar, né? Então, e tem uma mecânica diferente, tem um ambiente diferente. Então, o Microsoft tem desse jeito, o OpenAI tem desse jeito, Nvidia e tudo mais. Eu acho que isso não é uma coisa prejudicial nesse sentido, porque provavelmente muitas das coisas que a gente tem hoje, em um ano, não vão existir mais. Então, na verdade, meio que tanto faz. O ponto mais importante que eu tenho enfatizado para as pessoas que me perguntam é: não importa qual a tecnologia que você está usando, usa e tenta tirar benefício dessa tecnologia. Não vai resolver 100% do seu problema, usa para resolver qualquer percentual do seu problema. Cada vez que você fizer isso, você vai estar aumentando um degrau no seu nível de capacitação como profissional. Sim. Porque vai chegar uma hora que, se você não fizer isso, vai ficar para trás. Sem dúvida. Tá? Então, é aquela história, né? Tem aquela frase famosa de uma radiologista no Hospital de Chicago, dizendo que perguntaram para a moça se AI ia substituir os radiologistas. Né? Então, ela disse, acho que 1 ano, 2 anos atrás, que AI não vai substituir o radiologista. Radiologistas que usam AI vão substituir radiologistas que não usam. Tá? Então, eu acho que essa é uma frase antiga, máxima, né? Mas eu acho que é uma coisa interessante. Então, se você ficar para trás, você realmente vai ficar para trás. Então, tem que entrar no barco. Tem que correr atrás e fazer. Absolutamente. E você, e onde é que você acha que a gente vai estar daqui a 5 anos com essas questões de AI tecnológica? Onde você gostaria que estivéssemos daqui a 5 anos em questões tecnológicas? 5, hein? Parece que é pouco, mas tudo pode mudar. Né? Não, 5 anos para mim é absurdamente infinito nesse ponto. Tá? Eu não consigo falar assim, vai dar um chute. Eu acho que é muito difícil. E sabe, Cláudio, que isso, né, eu também como consultor de tecnologia, a gente trabalha nessa área, talvez esse seja o mais bacana desse momento nosso, né? Que dá um friozinho na barriga. Totalmente. Porque talvez há 15 anos atrás a gente tinha limitações tecnológicas, a gente sabia mais ou menos até onde ia, o que dava para fazer. Sim. Tá bom, os sistemas vão ser integrados, vai acontecer isso, a tecnologia vai estar aqui. Hoje, essa pergunta quase não tem resposta. Não tem resposta. A gente não sabe se você... você vai substituir os aplicativos por agentes. Eu estava num papo legal com o nosso mestre Paulo, mestre Paulo Dízimos, e ele falando, porque os agentes vão para lá, os agentes vão para cá, mas é tudo teoria que não sabe exatamente o que vai acontecer. Vai estar muito mais legal, né? Mas a gente não sabe por onde vai. Então, essa é uma pergunta absolutamente válida, porque imagina o seguinte: hoje sistemas, você tem telas com campos, onde você preenche lá um dado, isso vai ser armazenado em algum lugar, num banco de dados, etc, etc. 99% das aplicações hoje em dia tem esse conceito, né? Sim. Imagina daqui a 2 anos, onde você não tem um sistema mais.
Tá? Não existe um sistema. Talvez tenha um botão com um microfone, você aperta, fala assim, olha, por exemplo, na minha área de biopharma, na área comercial, tem um representante comercial que tem que falar com o Dr. Sberner. Então, assim, o que ele faz hoje? Entra no sistema de CRM, fala assim, vou marcar uma visita ao Dr. Sberner terça-feira às 9 da manhã para falar sobre tal doença. Botão, olha, eu tenho que marcar uma entrevista com o Dr. Sberner no dia tal, verifica se ele tem agenda e eu quero falar sobre esse assunto, identifica quais são os conteúdos que eu posso apresentar, quais são as melhores mensagens que eu posso apresentar e identifica no perfil do Dr. Sberner que áreas que ele tem mais interesse, quais as áreas que ele não tem interesse, para que eu faça a minha conversa com ele o mais efetiva possível. O meu agente vai conversar com o seu agente, não com você, que vai olhar sua agenda, vai olhar todas as coisas, e eles vão interagir entre eles. E talvez eu converse com você. E talvez não. Um botão e microfone. Falou isso, tudo, o agente fala com o seu agente. E eles se resolvem lá. Então, imagina, né? Por aí. Então, imagina alguém que está fazendo seleção de software agora, para implementar em 2027, 28, 29. Como é que você faz para decidir que você vai investir 10, 20, 30 milhões de dólares numa aplicação onde você não sabe como uma aplicação vai ser daqui a 2, 3 anos? Sim. Então, assim, não estou dizendo que a gente não vai fazer seleção de software, obviamente vai. Mas entende qual Olha a dificuldade. Né? Exatamente. Como é que a gente vai olhar para isso? Então, com certeza, você pegar Agentforce, que tem, né, os agentes por trás de Salesforce e tudo mais, sim, eu acho que é uma coisa que é verdade. Mas você tem outros ambientes, OpenClaw, que você faz agentes, você vai lá e faz seu agente que interage. Como você quiser. Né? NHN, que também tem essa parte de workflow, que faz as interações e tudo mais. Então, isso está só no começo. Sim. Isso é embrionário ainda. Então, não sei, acho que em OpenClaw que você tem uma mídia social para agentes. Não sei se... Não. Eu tinha um artigo na Folha a semana passada, sobre um repórter do New York Times que criou um agente acho que era OpenClaw. Criou um agente no OpenClaw e falou assim, olha, você vai agora entra na rede social e interage lá, depois você me conta o que aconteceu. Bacana. E aí ela entrevistou o agente e publicou a entrevista no jornal. E ela colocou assim, essa entrevista foi feita com o agente que eu criei e as respostas foram todas dadas pelo agente. Tá? Simplifiquei algumas coisas e tal. Como assim? Uma mídia social para agentes? Então eles interagem entre si. Para ajudar aqui. Então você está falando que todos teremos um agente ou vários agentes trabalhando para nós aqui e que esses agentes, que nada mais é do que uma máquina, um software rodando alguma coisa, vai estar numa mídia social dos agentes. Isso, eles conversam entre si, não sei daqui o que a pouco eles vão falar. Postando fotos de um e de outro. Ó, com certeza. Essa aqui é a foto do Cláudio, do meu... Não sei como é que o agente vai nos chamar. Não sei como é que eles vão... Não sei como é que é o tratamento do agente para conosco. Vamos simplificar. Do meu chefe Cláudio, isso aqui esse é o meu chefe. Comparando, esse aqui é o meu chefe Celso, e eles estão falando assim. Esse cara Não tem porquê. Nós estamos falando de coisas, Cláudio, assim, que já existem, né? Parece absurdo. Antigamente a gente falava de futurismo, de coisas que vai assim, tá bom, um dia lá na frente. A gente fala de coisas que alguém vai corrigir, vai falar assim, isso já existe já existe há um ano. Faz tempo, isso nós estamos criando, nós estamos criando uma coisa mais evoluída. Que legal. Mas sei lá, eu acho que, por isso que eu falo, 5 anos, não acredito que ninguém consiga fazer uma previsão de 5 anos. Não. Sinceramente. Eu li um artigo, Cláudio, falando que falava basicamente que se você dormir agora e acordar daqui 5 anos, você tá em outro planeta. A pessoa não vai saber interagir com as coisas, não vai reconhecer nada em nenhuma área. Não. Em nenhuma área. Ele fala assim, não estou entendendo o que está acontecendo daqui a 5 anos. Loucura. Que bacana. Pois é. Privilégio nosso estar vivendo, acho que esse momento, né, de viver essa exponencialidade de mudanças. Que bacana. Interessante. Muito bacana. Cláudio, você toma cerveja ainda, não? Opa, de vez em quando eu tomo cerveja. Então isso aqui é para você. Ó. Muito obrigado. Essa aqui é uma cerveja artesanal, a gente traz casos de sucesso à brasileira. É a Hiller Beer. Hiller, esse cachorrinho. É o cachorrinho? Esse cachorrinho é outra Hiller. E aqui que eles fizeram, porque o lúpulo é uma coisa muito
europeia, americana de climas Sim, frios, sim. mas eles plantam em Minas com sucesso. Então eles conseguiram fazer essa plantação de lúpulo. E é um amigo meu, Tídio, ele faz isso e começou e montou uma cervejaria. E realmente é difícil de cultivar. Difícil, eles conseguem fazer já 2 safras por ano lá em Passa Quatro de lúpulo. Então, com o lúpulo brasileiros, fizeram uma cerveja Muito bem. e fizeram essa... Produzido com água mineral, lúpulo de Passa Quatro. Lúpulo de Passa Quatro. Então, obrigado. é tipicamente brasileira, Hiller Beer, ele está aqui. Muito obrigado. A gente traz mais uns casos aqui de sucesso à brasileira. Tem mais um também que é o Cashbank. O Cashbank, o Marcelo veio aqui e o Marcelo é um dos fundadores da Swile Benefícios, uma empresa meio francesa e brasileira. E agora ele tem o Cashbank, que é o banco do colaborador. Em 20 segundos é assim, Cláudio. Imagina que você recebe pelo Cashbank e você precisa pegar, sei lá, um empréstimo lá no fim do mês para completar o seu mês com o dinheiro, né? Como brasileiro, mais 70% das pessoas fazem isso. Infelizmente. Mas você precisa de dinheiro, tá bom. Vou pegar lá R$1.000. Peguei lá R$1.000. Na hora que eu falo R$1.000, ele fala assim, tá bom, você vai pagar os juros para você pagar daqui a 40 dias, vai ser R$1.200. Então ele deposita o R$1.000 na sua conta e esses 200 ele te dá 100% em cashback. 100% para você usar. Em cashback? Em cashback para você usar os 200. 100% para você usar em restaurantes. Você vai lá no América, que a gente gosta, almoçar. Você vai no Outback. Você pode usar para pagar sua conta de telefone. E eu fiz essa cara. Falei, mas Marcelo, mas 100%? Como que fecha a conta? Onde tá fechando essa conta? Ele sentando aqui. E ele começou a me explicar. Eu falei, não, a gente tem uma rede de parcerias há 2 anos e meio, a gente negocia os parceiros, o custo de aquisição do cliente. Sim, então, quando eu vou lá nos meus 800 parceiros e não sei o que lá, então te devolvo. Sim. Eu tô fazendo, a gente tá usando o cashback na empresa lá, o Cashbank, e eu testei. E muito legal. Eu falei assim, tá bom, porque eu posso pagar o Uber com esse cashback. Eu pago o Uber, eu almoço, e não sei o que, estou virando um cliente dos parceiros dele. Então esse é o Cashbank. Ele falou assim, a Swile a gente fez a disrupção dos benefícios. Cashbank a gente vai fazer a disrupção do mercado financeiro. Então, e o Marcelo, a gente gostei tanto de vir aqui. Hoje ele é também um dos nossos apoiadores aqui do Sucesso Brasileira. Muito bem, parabéns, cara. Pô, vamos levar para Portugal. Isso eu falo, Marcelo, precisa levar para Portugal. Quando a gente tiver, né? Por que não? Por que não? Por que não? Tem mais um aqui também, que mais uma empresa, que é a Multi. A Multi é o que eu faço, Cláudio, desde quando começamos ali em 90, né? Muito bem. E aqui é uma fase muito feliz que eu faço um pouquinho do que eu aprendi na carreira né, na IBM, na PwC, com o Cláudio Nodeira, na BAN e com muitas coisas aqui. A gente faz consultoria, eu e o Ale. Muito bem. Ale DC. DC, claro. Grande que você Ale. conhece ali, a gente faz muito hunting, muita alocação de mão de obra, muitos projetos, implementação de RP, né, do Infor, que é o BAN. Te convidei ontem, se você tiver mais tempo, né, no Brasil, a gente leva você num cliente para você matar a saudade da década de 90. Para ver o recebimento fiscal lá no recebimento fiscal, vamos pegar, Claudião, eu vou levar, olha, é que não sei se nós vamos ter tempo, senão juro que eu ia levar você nos caras assim, Cláudio, senta aqui um pouquinho, Cláudio. Vamos conversar. Para você lembrar como é que era 30 anos atrás. A Multi a gente faz isso, faz alguns projetos de IA, a gente tem desenvolvido projetos fazendo modelagem de IA, ajudando as empresas também a entender para que IA. Né? Claro. Preciso usar IA, mas aonde eu vou usar inteligência artificial? Então a Multi também nos apoia aqui. E tem mais um que é bacana, que é a Cynix. Cynix é o Luiz Alexandre, eles fazem aqueles painéis de LED de qualquer formato, de qualquer tamanho. Então faz painéis curvo, redondo, tela de 12 por 5 e fazem aquelas salas de imersão de LED, por exemplo. Eu já vi em algum lugar, apesar desse nome cheio de consoantes, é brasileiro. Então eles têm lá, e não é só tecnologia nacional, mas eles têm 4 empresas, porque tem coisa que vem da China, claro. Não dá para ser 100%, mas eles fazem projetos super interessantes aqui. Agora tem na Paulista, agora tem uma loja nova, acho que da Magalu, que tem lá uma sala de imersão. Então a Cynix é também um caso de sucesso brasileira e muito legal. Faz painéis de controle, shoppings, eles fazem muitas coisas com LED por todos os lados.
Fala pra ele. Não parece um brasileiro, mas é muito brasileiro essa história. Então a gente vai trazendo essas coisas de sucesso aqui. Muito bem. Claudião, você é um cara de muito sucesso, com certeza, e né, você é um cara humilde, claro, e na sua tranquilidade, mas o que você entende por sucesso? Pois eu acho que sucesso é uma coisa, a percepção de sucesso é uma coisa, como é que fala? Temporária. Eu acho que é uma coisa que muda com o tempo. Eu acho que sucesso é uma combinação de algumas coisas. Eu acho que a combinação de... Eu gosto desses 3 pontos, de competência, motivação e oportunidade. Uhum. Então, eu acho que quando você consegue ter essas 3 coisas juntas, eu acho que é onde você tem uma percepção de sucesso grande, né? Então, competência no sentido de que, individualmente, identificar quais são aquelas coisas onde você realmente é bom. Uhum. Mas assim, que você realmente é bom. Porque é nessa área onde você tem a maior chance de ser bem-sucedido. Que é uma coisa onde você faz com a mão nas costas, né? A segunda coisa é o que te motiva. Uhum. Quais são as coisas que te motivam? Porque você pode ser muito bom em alguma coisa, mas você não tem motivação para aquilo. Então, isso não é uma coisa que te satisfaz. Então, identificar as suas motivações, eu acho que é super importante. Uhum. E a terceira coisa é a oportunidade. O que precisa, né? O que está precisando? O que as pessoas estão precisando? Quais são as oportunidades que você está vendo? Eu acho que a combinação dessas 3 coisas é o que traz sucesso. Sim. E eu acho que é uma coisa temporária. Sim. Né? Muito bacana. Porque as coisas mudam, né? Então... E você precisa, se eu entendi, competência, motivação e oportunidade. Né? As 3 coisas que é verdade, né? Juntou essas 3 coisas... Saber no que você é bom. Exatamente. Buscar a motivação, ou ter essa motivação. Sim. E a oportunidade o que precisa, clara, né? Essa aqui talvez seja a primeira que é meio... essa aqui você não tem controle total sobre isso, né? Não Às vezes tem você controle. precisa de uma... Não tem controle total. Mas isso é sucesso. E você falou muita coisa também aqui bacana. Se você puder dar dicas para quem olha, pô, também quero ter essa carreira do Cláudio Nogueira, quero ser o cara... quero ser também um cara de tecnologia ou ser um executivo brasileiro ou empresas globais. Que dicas você daria para quem está nos assistindo? Acho que a primeira coisa que eu sempre digo para as pessoas é identificar essas 3 coisas, ou pelo menos 2 delas, né? Quais são as suas competências? E é super difícil de fazer isso. Né? Então, assim, sim, se você tiver que explicar isso, se você tiver que explicar para alguém por 5 minutos no que você é realmente bom e por quê. Articular isso é super difícil. É super. Então, eu acho que a gente tem que gastar o tempo suficiente para que você consiga exercitar esse músculo de no que realmente eu sou bom. Mas tem que... Por quê? Os 5 porquês. Mas por que eu acho isso? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E destilar realmente aquilo que é a essência do que você realmente é bom. Porque quando você consegue identificar isso, você desenvolve um pouco mais de autoconfiança. Então, nisso aqui, eu tenho certeza, eu consigo explicar por que eu acho que eu sou bom nisso. Sim. Acho que é uma coisa super importante. E difícil. E difícil, né? A segunda coisa é identificar as suas motivações. A sua motivação é o quê? É um cargo, é dinheiro, é status, não é nada disso. Mas o quê? O que te faz acordar de manhã cedo para fazer o que você faz? E essas 2 coisas, e a terceira coisa você não tem controle. A outra. Mas com essas 2 coisas, a minha terceira sugestão é não deixa ninguém decidir a sua vida por você. Então, a sua carreira é você que decide. Então, você busca as oportunidades, você identifica esses pontos. Eu sou muito bom nisso, isso me motiva, vou atrás. Estou estagnado, tem que mudar. Então, não espera alguém tomar a decisão por você. Toma a decisão, mesmo que seja difícil, mesmo que seja desconfortável, mas toma as decisões por você.
minha experiência é que todas as vezes que eu não tomei as decisões que eu devia ter tomado, eu fiquei infeliz com o resultado. E eu acho que isso é uma coisa super importante. Muito bom. E não desistir. A gente vai falhar, a gente vai ser bem sucedido em alguns casos, a gente não vai ser em alguns casos, mas acho que essa perseverança do bom brasileiro, de não deixar os obstáculos vencerem. O obstáculo não pode te vencer. Você é mais forte do que o obstáculo, com certeza. Muito legal. Muito bacana, eu adorei. E principalmente essas duas últimas, né? De não desistir, essa história de cuide você mesmo da sua carreira, né? Você é o único dono da carreira. É o único dono da carreira. Sensacional, Claudião. Estamos aqui há uma hora conversando, já nem parece. Nem parece. E eu queria, muito feliz de estar batendo papo com você, né? E é muito bom tê-lo, meu guru de tecnologias. Eu achei que você ia dar já a receita para os próximos 5 anos. Não. Antigamente você sabia, mais ou menos. Antigamente eu até sabia. Agora ninguém sabe. Achei que era você, ninguém sabe exatamente. Mas frio na barriga continua. Continua, com certeza. Queria agradecer muito, Claudião. Você é uma referência para muita gente nesse mundo de tecnologia, com certeza. Parabéns pela sua carreira incrível, Suíça. Muita sorte em Portugal e com esse time que seja mais um capítulo vencedor aí, tá bom? Obrigado, você é um super sucesso brasileiro, Claudião. Obrigado, seu Obrigado por estar aqui. Muito legal. Obrigado a você. É isso, pessoal. Esse daqueles episódios para voltar e assistir de novo. Muita coisa bacana que o Cláudio Nodeira falou para nós aqui. Legal, sucesso à brasileira, sempre ajudando a gerar mais sucesso no nosso país. Nos vemos no próximo episódio. Valeu!